A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o Bispo Robson Nascimento, da Igreja Evangélica Ágape, aqui do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, no bairro de Andrade de Araújo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu estou gravando uma série sobre liderança, e este é o segundo vídeo que estou fazendo, né? E coloquei como título A Arte de Liderar. Este é o segundo vídeo que estou fazendo. Hoje eu quero ver a liderança, essa arte de liderar na vida de Davi. Separei alguns pontos para que a gente possa avaliar. O importante é que sempre que lermos a Bíblia, nós não pura e simplesmente estejamos só lendo, mas examinando, porque é aí que a gente consegue extrair os nutrientes que vão provocar amadurecimento em nossas vidas. A Bíblia não é para ler pura e simplesmente, né? É para ser avaliada, é para se fazer uma reflexão, é para entronizá-la não só no nosso coração, mas também nas nossas atitudes. Assim deve ser a nossa relação com a palavra de Deus e com o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus vai sempre nos dar a condição para que nós tenhamos a percepção daquilo que devemos extrair da Bíblia para aplicar dentro dos momentos que forem necessários, né? Cada princípio ele tem um momento para ser aplicado. Eu não posso usar uma tiradeira para tirar um parafuso, eu tenho que usar uma chave. Então os princípios de Deus também são assim, eu tenho que usar o princípio adequado à situação. Então por isso nós precisamos da percepção, que é uma ferramenta de suma importância na nossa vida cristã. Então eu quero ler um texto, eu quero basear esse estudo aqui no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel. Eu separei a princípio o verso 21 ao 24 para dar início a essa palavra, e quero que você esteja orando por mim para que Deus me conceda a graça que é necessária, porque a gente depende do Santo Espírito de Deus para nos conduzir. Aquele que diz que pode fazer, pegar a Bíblia e fazer uso da sua eloquência ou de alguma técnica tão somente, as técnicas são importantes, mas acima de qualquer coisa, unção e graça, né? A Bíblia ela não sai do lugar se não tiver unção e graça. A nossa técnica não move, não é um acelerador, não movimenta a palavra de Deus. O que movimenta a palavra de Deus é unção e graça. Isso só Deus tem e quer nos dar, quer nos conceder, para que nós promovamos o reino dele, né, e cresçamos espiritualmente. Com unção e graça a gente cresce. Com unção e graça não tem barreira. Com unção e graça Deus se torna conhecido e valoriza o nosso trabalho, e nós amadurecemos. Sempre que a gente tiver esse zelo, né, em buscar ter unção e a graça de Deus na nossa vida, a gente vai crescer. Amém? E vamos compreender quem é Deus e vamos andar no centro da sua vontade. Unção e graça servem para isso, para dar compreensão da palavra de Deus e para que a gente possa andar alinhados à vontade do Senhor. Vamos ver aqui o capítulo 30, quem está chegando agora. Eu sou o Bispo Robson Nascimento, da Igreja Evangélica Ágape, aqui em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, no bairro de Andrade de Araújo. Então nós vamos ler primeiro o livro de Samuel, o capítulo 30, do verso 21 ao 24, nesse primeiro momento. Hoje eu estou falando sobre a arte de liderar. Este é o segundo vídeo que eu estou fazendo, também estou colocando no meu canal no YouTube, Bispo Robson Nascimento, e vamos meditar na palavra de Deus. Como eu falei no outro vídeo, eu comprei um livro em uma certa ocasião, e o título do livro é Pastores, uma espécie em extinção. Desde o momento que eu comprei aquele livro, como eu estava falando no outro vídeo, isso subiu uma preocupação no meu coração, porque verdadeiramente, ao longo desses quase 30 anos na igreja, eu tenho observado como as pessoas se colocam em rota de fuga quando é para assumir uma responsabilidade pastoral, presbiterial, diaconal, enfim, uma responsabilidade dentro da igreja.
Uma certa ocasião, uma irmã em Cristo chegou a falar assim: o meu marido, eu não quero que ele seja pastor nunca. Tal espanto que a irmã sentia, e não é uma verdade, é algo assustador, mas ao mesmo tempo prazeroso. Quando a gente se disponibiliza às mãos de Deus, Ele vai nos dar a condição que não é nossa, vai nos capacitar do seu jeito, não do nosso jeito. Como eu estava falando, as nossas técnicas serão importantes, mas são secundárias. A unção e a graça tem que estar de forma primaz em tudo que formos fazer para Deus, porque com unção e graça a gente tem o perfil do caráter de Deus na nossa vida, a gente entende o que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então, no outro vídeo que eu fiz, baseei o estudo na vida de José, como José compreendia o que Deus queria fazer com ele, como José era sensível aos passos que Deus estava dando, ao ponto de nunca pecar, né? Assim, o ato pecaminoso, na casa de Potifar ele não pecou, na prisão ele não pecou, no palácio de Faraó ele não se tornou uma pessoa gananciosa porque ali tinha riquezas, tudo por conta da unção e a graça de Deus está sobre a vida dele, e ele entendia que acima de todos aqueles valores que estavam ali, tinha um valor supremo e eterno, a bondade de Deus, a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso que o regia. Mas vamos aqui, primeiro livro de Samuel, estou falando sobre a arte de liderar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do verso 21 ao 24. Verso 21 diz: E chegando Davi aos 200 homens que de cansado que estavam, não puderam seguir a Davi, ficar no ribeiro de Pesor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Verso 22. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Verso 23, do primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha, nas nossas mãos. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente se repartirão. O que está acontecendo aqui? Davi chega na cidade onde estava, uma cidade filisteia, com seus 600 soldados, homens que ele arrebanhou lá no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, homens desempregados, homens alucinados, homens que estavam à margem da sociedade, e treinou esses homens para ser guerreiros. No capítulo 23, a gente começa a entender como Davi teve capacidade para qualificar todos aqueles homens, né? Porque Davi era um homem que andava com Deus. Mas Davi chega na cidade, a cidade que os filisteus separaram para Davi, e acredito que era até uma certa armadilha, porque aquela cidade estava hora após outra sendo atacada pelos inimigos dos filisteus, e foi aquela cidade que os filisteus disponibilizaram para Davi, acredito eu, que até pensando em vingança com relação ao ocorrido com o gigante Golias, né? Não posso afirmar, mas a gente tem que levar em consideração isso. Acredito que isso também estava dentro desse pacote de possível vingança dos filisteus contra Davi. Mas ele chega na cidade, a cidade está queimada, a cidade está destruída, ele não vê a sua própria família e nem a família dos seus guerreiros. Os seus guerreiros imediatamente entraram em pânico. Quem não entraria, né? Não viu os filhos, não viu as filhas, não viu a esposa, né? Só viu o seu lar destruído. Qualquer um no momento desse pode, né, entrar numa situação de desespero. Mas é aí que entra a figura do líder. O líder tem que contrariar todas essas questões para que ele possa mostrar que ele tem verdadeiramente um chamado, que ele tem
uma posição dada por Deus. Então, Davi faz toda a diferença dentro daquela situação, né? Ele chama o sacerdote, pede o sacerdote para trazer o efode, e ele busca a Deus e pergunta a Deus: eu perseguirei esses inimigos, usando aqui minhas palavras, e Deus dá a autorização para que Davi fosse. E assim que Davi começa a trilhar um caminho, ainda não era um caminho, uma direção exata, ele encontra um egípcio ferido, abandonado, doente. O seu senhor, um senhor amalequita, o havia abandonado, e Davi pergunta a ele, né, se ele havia visto, pastor Almir, evangelista, a paz do Senhor, meu irmão, e Davi pergunta a ele se ele podia direcioná-los até onde estava aquela companhia de soldados que havia saqueado o arraial de Davi. E ele fala que sim. Davi dá comida a ele recobra o ânimo, e ele tão somente tem uma preocupação: mas o Senhor não vai me entregar o meu Senhor, o Senhor não vai me matar, enfim. E Davi promete a ele que não faria nenhum dano, não faria nenhum mal a ele. E aquele homem guiou Davi até onde realmente o exército estava, e Davi dizimou todo aquele exército, recuperando tudo aquilo que fora tirado da sua cidade, mostrando a importância da vida de um líder. Amém? E eu quero iniciar essa ministração falando sobre algumas verdades que eu consigo construir aqui dentro desse contexto do capítulo 30 do primeiro livro de Samuel. Eu gosto muito de trabalhar de forma bem didática para que a gente possa meditar, extrair o máximo que for possível nesse momento, pela direção do Santo Espírito de Deus, para que a gente cresça espiritualmente, né? E se tem algo que nós temos que estar preocupados e investindo, melhor dizendo, é no nosso crescimento espiritual, porque sem crescimento há atropelamento, né? Se a gente não cresce, seremos atropelados. Por alguma situação há de nos atropelar. Se Davi não fosse um homem maduro aqui nesse momento, ele seria atropelado por essa situação, atropelado até de forma cabal, porque a princípio os seus soldados pensaram em matá-lo. Então é necessário que a gente amadureça para não ser atropelado, né? Então temos que amadurecer, temos que ter essa responsabilidade com Deus, com a gente mesmo e com a equipe que estamos liderando. É importante que nós sejamos pessoas zelosas para com o nosso amadurecimento. Então, eu quero compartilhar contigo algumas verdades que eu consigo compreender aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 30, né? Eu li do verso 21 até o 24, mas eu vou percorrer quase todo o capítulo, né, para que a gente possa entender, aprender algumas coisas que são necessárias, principalmente em momento de crise. Porque em momento de crise existe toda uma possibilidade das nossas emoções não estarem reguladas, existe toda uma possibilidade da nossa visão estar em estado de avaria, uma série de coisas negativas que podem surgir e atrapalhar todo um processo que Deus quer construir a favor de nós e em nós também, né? Então, a primeira verdade que eu aprendo aqui, dentro desse contexto do capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, é: toda precipitação confronta a fidelidade de Deus. É a primeira verdade que eu aprendo aqui, que toda precipitação confronta a fidelidade de Deus. E essa é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente olha uma situação assim num primeiro momento e a gente permite que a nossa precipitação nos passe um relatório. E a gente tem que seguir o relatório de Deus. Eu gosto muito do capítulo 1, verso 6 de Filipenses, que diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Deus não é Deus de obras pela metade, Ele completa aquilo que Ele faz. Se Ele permitiu que as crianças, né, as meninas, os meninos, as mulheres, a família daqueles homens fossem levadas dali, Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito de amadurecer aquela equipe. Só que aquela equipe, nesse primeiro momento, não teve a maturidade, que era necessária, mas ainda havia essa maturidade, se despontou. Então, toda precipitação confronta a fidelidade de Deus. Sempre que a gente se precipitar
dentro de um quadro que se apresentar diante de nós, nós estamos confrontando a fidelidade de Deus. Então temos que tomar um cuidado muito grande. Eu estou me lembrando aqui que eu era jovem, né? E estava indo para o Senai, estudava no Senai, e os trens eram bem mais precários do que nos dias de hoje. As portas não fechavam, pegava fogo, e o trem parou numa determinada estação e anunciaram, o trem está pegando fogo. Foi um desespero só. E as pessoas precipitadas, agindo de forma precipitada, começaram a pular pela janela, e eu estava sentado assim perto da porta e a porta aberta. Mas a precipitação não permitiu aquelas pessoas verem a direção correta. Então é isso que muitas vezes acontece com o ser humano, né? Ele, por ser muitas vezes precipitado, ele não consegue enxergar a direção segura, ele não consegue enxergar a direção real. Então eles estavam pulando pela janela, e depois de alguns momentos que avisaram que o trem estava em chamas, avisaram que era um alarme falso, uma fake news, né? Então as pessoas estavam a ponto de se machucarem, porque estavam pulando pelas janelas e a porta aberta. Isso foi algo marcante na minha vida, que me fez amadurecer para essa ideia, que a precipitação, ela nunca traz segurança, ela nunca traz uma resposta correta, ela nunca muda o quadro de vida que estamos vivendo. Pelo contrário, muda sim, mas para pior. Então, se esses homens matassem Davi, a situação ia ficar pior. Se esses homens matassem Davi, Deus iria se levantar. Se esses homens matassem Davi, a família deles não seriam reencontrados. Então, há uma série de coisas que podem acontecer quando o homem disponibiliza o seu coração à precipitação. Então, o líder está exatamente no grupo, na equipe, né, para isso. Para trazer o equilíbrio que é necessário para que a equipe funcione de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O capítulo 30, verso 6 diz: e Davi muito se angustiou. Quem não se angustiaria, né? Porque o povo falava em apedrejá-lo. Eu creio que nesse momento Davi sentiu uma dor profunda no seu coração, porque Davi havia investido nesses homens tempo, né, o que ele era, enfim, a sua vida, né, para treiná-los, para prepará-los. E Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura. Você vê o que a amargura pode fazer? Pode tornar uma pessoa indecisa, precipitada, né? E com reações fatalistas, digamos assim, né? Cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Você vê que a atitude de Davi foi diferente. Para que ele não recebesse daquele contágio, né, da precipitação, ele fez o quê? Ele se fortaleceu no Senhor. E é isso que nós temos que fazer nas nossas horas difíceis. Principalmente o líder, ele precisa ter esse tipo de postura. Ele não pode abandonar a sua dependência de Deus, principalmente nesses momentos difíceis. Amém, queridos? Então, toda precipitação, ela confronta a fidelidade de Deus. Se você serve a Deus, se você é um líder, você não pode se precipitar. Você tem que buscar a Deus para que a sua vida tenha o equilíbrio que é necessário em todo e qualquer momento. Então, essa é a primeira verdade que eu aprendo aqui nesse capítulo 30 do primeiro livro de Samuel. Toda precipitação, ela confronta a fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel. Ainda que a situação esteja toda à sua frente, aparentemente toda destruída, toda sem possibilidade, Deus tem o poder de mudar quadros. Então a gente tem que aprender a ser disciplinados para não perdermos o melhor de Deus para nossas vidas, porque dentro dessa peleja Deus mostrou coisas maravilhosas. Nem um fio de cabelo das crianças foram tirados, as mulheres não foram violentadas, porque era bem comum, né, naqueles dias. Aqueles exércitos inimigos, eles eram perversos, eram frios, eles não tinham sensibilidade familiar para com ninguém, né? Mas ninguém foi tocado, e Davi recuperou tudo e muito mais, porque no meio daqueles 600 homens
Tinha um homem que era líder e tinha um homem que não deixou o seu coração ser alimentado pela precipitação. Então, repito para os irmãos, a precipitação nunca produz uma resposta agradável. A precipitação vai sempre nos dar uma visão distorcida do que se deve fazer. Era real o quadro? Era. Mas não adiantava eles buscarem a solução pela via da precipitação. Nunca é por aí. Então Deus está nos dando este ensino aqui hoje, né? Mais uma vez, a precipitação nunca é bom negócio. Em segundo lugar, uma segunda verdade que eu aprendo aqui nesse capítulo 30 do primeiro livro de Samuel é que Deus usa elementos externos. Até para mostrar para o próprio líder que ele não é um ser absoluto. E existem muitos líderes que são assim. Apesar de ser um ser humano de carne e osso, muitas vezes querem se posicionar até mesmo acima de Deus. Creio que até involuntariamente, mas por suas empolgações, muitas vezes querem se colocar acima de Deus. Então eu não posso desprezar ajuda. Uma certa ocasião, vendo um pastor pregar, ele falou, olha, não menospreze ninguém, ele pode ser um canal. Então eles não menosprezaram esse egípcio, que estava ferido, estava abandonado, estava doente, estava improdutivo naquele momento, mas ele tinha tudo aquilo que Davi precisava, a direção correta. Então não menospreze ninguém, ele pode ser um canal. Eu escutei essa mensagem uma ocasião de um pastor e guardei no meu coração, não devemos menosprezar ninguém. Eu não posso alimentar a autossuficiência, isso é muito comum, isso é muito tentador, melhor dizendo, para a vida de um líder. Muitas vezes o líder, sem perceber, ele começa a trilhar o caminho da autossuficiência, e não é por aí. Nós temos que ser dependentes de Deus e a gente tem que estar atento para que não percamos as oportunidades, os canais que Deus muitas vezes coloca no nosso entorno. Então Deus usa elementos externos, a gente precisa entender isso, amém? No versículo 15 ao 17, Davi encontra esse homem, pede ajuda, ele desce com Davi até onde realmente estavam os inimigos e vence aquela peleja. Então, nós muitas vezes temos que entender isso, que a gente não pode menosprezar ninguém, porque Deus usa elementos externos para nos abençoar, para o nosso crescimento. Muitas pessoas desconhecidas, irmãos, ajudaram aqui quando nós começamos a obra da nossa igreja. Eram canais de Deus e eu não desprezei. As pessoas passavam aqui na rua e na época, há mais de 24 anos atrás, na época o bairro não era urbanizado, hoje é um bairro bonitinho, urbanizado, a partir de 2004 urbanizado todo o bairro, mas não, tinha barro, tinha lama, e nós estávamos enfrentando o lote aqui, o terreno da igreja, era um terreno extremamente acidentado, mas mesmo assim Deus foi conosco. Então Deus começou a usar elementos externos, faltava dinheiro, passava gente aqui à frente da nossa igreja e falava assim, eu posso deixar uma oferta? E pode, eu nunca tinha visto aquelas pessoas. E as pessoas chegavam e ofertavam, e aquela oferta ajudava para se comprar ferro, para se comprar tábua, para pagar a diária do pedreiro, para comprar comida, que a gente comprava comida, a gente fazia comida, foi tudo debaixo de muito sacrifício, mas apesar de todos os sacrifícios que nós passamos, Deus usou elementos externos para nos abençoar. O líder não pode perder isso de vista. Uma certa ocasião Deus falou para Paulo, olha, eu tenho muita gente nessa cidade. E falando também para Elias, ele falou, olha, eu tenho mais de 7.000 que não se dobraram a Baal. Então Deus tem seus elementos externos, tem gente separada. Enquanto Elias estava lá escondido de Acabe, dentro do palácio, tinha um elemento externo ao ministério de Elias, que estava guardando 100 profetas. Um homem por nome Obadias, Então Deus tem os seus elementos externos para nos abençoar, para cooperar, para somar com o nosso ministério. Então, e essas coisas acontecem, mais uma vez eu quero reiterar, para que nós não nos tornemos líderes autossuficientes.
Um líder autossuficiente, ele se torna inacessível, ele se torna antipático, melhor dizendo, nojento, desculpe aqui a linguagem não acadêmica, mas é exatamente isso, insuportável, porque a pessoa, só ela sabe, só ela faz, só o que ela faz é melhor, então a pessoa começa a se tornar insuportável e as pessoas vão começar a se afastar. Mas Davi não, ele era um homem humilde, ele ouviu aquele egípcio, ele não usou de grosseria com seus liderados, mesmo sabendo que aquilo era um ato de precipitação dos seus liderados, ele apacenta os seus liderados, ele controla a situação, né, e avança em direção àquilo que era necessário ser feito. Amém? Uma terceira verdade que eu aprendo aqui no livro, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, é a seguinte: algumas coisas ruins só acontecem para que a bondade de Deus se manifeste através do líder. Eu vou repetir. Algumas coisas ruins só acontecem para que a bondade de Deus se manifeste através do líder. Uma coisa terrível, né? Mas a bondade de Deus, ela se manifestou através da vida de Davi, quando ele dá comida àquele egípcio, quando ele faz um acordo com aquele egípcio, quando ele acha as famílias, recupera as famílias, e dentro do ambiente interno, quando Davi volta, e aqueles 200 retardatários que ficaram guardando a bagagem e por estarem cansados, Davi não deixou de usar de bondade com aqueles homens. Apesar da maioria estar dizendo, 400 homens dizendo que não deveria dar absolutamente nada a eles, porque eles ficaram ali. E uma coisa que é importante a gente observar, que eles estavam cansados, e se eles fossem cansados para aquela batalha, eles só iriam atrapalhar. Para pensar, você está caminhando com uma pessoa, de repente ela cansa, né? Você está num ritmo. Aí o que você tem que fazer se a pessoa cansou? Você tem que diminuir o seu ritmo para segurar aquela pessoa, ou seja, a pessoa vai ter uma interferência negativa no teu rendimento. Então Davi percebendo, ele com certeza percebeu isso, e deixou aqueles homens, só que aqueles homens não ficaram à toa, eles ficaram também fazendo um serviço extremamente importante, guardar a bagagem. Para pensar, deserto, se deixasse aquela bagagem ali, com certeza ia passar uma tribo nômade ali, levar tudo, eles ficariam sem suprimentos, sem armamento, enfim, com toda a sua logística comprometida. Então, algumas coisas ruins só acontecem para que a bondade de Deus se manifeste através do líder. Então, por isso que nós não devemos ser precipitados. Aconteceu alguma coisa ruim, Deus quer manifestar uma virtude nele na nossa vida, que somos líderes. Deus quer mostrar alguma coisa dele através de nós. Na realidade, aquele momento ruim está sendo uma oportunidade de Deus fazer grandes coisas da vida do líder e através da vida do líder. Amém? Por isso, liderar é uma arte. Louvado seja o nome de Jesus na sua igreja. Uma quarta verdade que eu aprendo aqui, no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, é a seguinte: algumas coisas ruins só acontecem para que o líder se torne o ponto de equilíbrio da equipe. Vou repetir: algumas coisas ruins só acontecem para que o líder se torne o ponto de equilíbrio da equipe. O líder, ele tem que entender essa sua função tão preponderante. Ele tem que ser o ponto de equilíbrio da equipe. Amém, meus irmãos? Olha o que diz aqui o versículo 6 que eu já li. Então Davi se angustiou e procurou a face do Deus Todo-Poderoso para restabelecer, para estabelecer o equilíbrio que era necessário para que eles pudessem vencer aquela batalha. Né? Sem equilíbrio não há vitória. Sem a estrutura emocional equilibrada, a gente não consegue ver o que é necessário. Então temos que tomar cuidado com isso. Né? Moisés é um bom exemplo disso também. Né? Algumas coisas ruins, é uma verdade, a quarta verdade que eu estou falando, algumas coisas ruins só acontecem para que o líder se torne o ponto de equilíbrio da equipe. Olha o que diz aqui,
o capítulo 15 de Êxodo, verso 23 ao 25. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Verso 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Você vê que é a mesma coisa, né? O povo se precipitando, fazendo uso de um veneno chamado murmuração. Essa gente aqui que estava com Moisés, eles haviam presenciado a grandeza de Deus diante do Mar Vermelho. Quando Deus abriu o Mar Vermelho e agiu de forma cirúrgica, tirando o seu povo das garras do exército de Faraó, fechando o mar, abatendo todo aquele exército, mas mesmo assim, eles andavam com Deus, mas não pertenciam a Deus. Andavam com Deus, mas não tinham Deus nos seus corações. Então isso dificultava a compreensão deles. Mas o que Davi fez, Moisés fez a mesma coisa. Quando surgiu aquele conflito, Moisés logo procurou a face de Deus, e Deus lhe deu uma direção aparentemente simples, né? Pegou, se fosse vista pela nossa ótica, né, lógica, pegar um galho de árvore, uma árvore, jogar na água, vai melhorar alguma coisa, mas Deus deu aquela direção para mostrar que Ele agiria e age sempre de forma sobrenatural. Então, por isso, nós não podemos ser pessoas precipitadas, nós não podemos ser pessoas murmuradoras, a gente não pode trilhar o caminho da nossa carne quando a gente está na presença de Deus. Deus quer abençoar a gente nesses momentos de crise, mas é necessário que não nos tornemos pessoas precipitadas nem murmuradoras. Amém, meus irmãos? Algumas coisas ruins só acontecem para que o líder se torne o ponto de equilíbrio da equipe. E isso pode acontecer com o chefe de família, isso pode acontecer com um gerente numa empresa, isso pode acontecer com um pastor, isso pode acontecer quando uma pessoa está liderando um grupo. Ele tem que entender que ele tem que ser o ponto de equilíbrio, porque sempre dentro de um grupo vai acontecer algum tipo de infortúnio, e o líder, ele tem que ser esse ponto de equilíbrio. E Davi foi tremendo, né? Pare para pensar, 600 homens perderam seus filhos. Vamos somar pelo menos por 4, aí 600 vezes 4, quanto é que dá? 2.400 pessoas, pelo menos, estavam ali com suas vidas subjugadas, né? Eles, os 600, e suas famílias, né? Então, Davi, ele foi esse ponto de equilíbrio, e por ser esse ponto de equilíbrio, a situação teve uma solução agradável, teve uma solução que não teve danos algum, porque Davi confiou em Deus e foi um homem que usou o princípio do equilíbrio emocional tão necessário na vida de um líder. A quinta verdade que eu aprendo aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, é a seguinte: algumas coisas ruins só acontecem para que o líder se estabeleça como canal de influência da equipe. Algumas coisas ruins só acontecem para que o líder se estabeleça como canal de influência da equipe. Deus vai estar sempre permitindo ou produzindo alguma situação para que o líder se torne um canal de influência. O líder tem que se tornar um canal de influência. Amém? A influência ajusta os relacionamentos. Foi isso que Davi fez. Usando o seu poder de influência, ele ajustou os relacionamentos. Amém? Mesmo Davi seguindo com 400 homens, ele foi impactante na vida daqueles homens. Aqueles homens podiam falar assim: pô, mas só somos 400, ficaram os 200 retardatários lá, como é que vai ser? Não, mesmo assim, eles confiaram, eles se deixaram dominar pelo poder de influência que habitava o coração de Davi, e eles puderam vencer aquela peleja, porque Davi, para alcançar aquele grau de influência na vida daqueles homens, ele se dedicava a confiar em Deus. O líder que não confia em Deus,
ele em algum momento ele vai ter situações trágicas, irrelevantes na sua vida. Então é necessário, para que o líder se torne uma pessoa influente de forma saudável, ele depender de Deus. Na sua casa, você dependa de Deus. No seu trabalho, dependa de Deus. Porque Deus, quando a gente se propõe no nosso coração se tornar dependente dele, todas as ferramentas que nós precisamos, principalmente para dias conflitantes, ele há de nos dar. Porque ele é Deus, ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Essa é a quinta e última verdade que eu aprendo aqui com Davi. Algumas coisas ruins só acontecem para que o líder se estabeleça como canal de influência da equipe. Então Deus muitas vezes ele manda oportunidades com embalagens aparentemente assustadoras. Eu sempre falo isso aqui. Deus muitas vezes nos manda oportunidades com embalagens assustadoras. A embalagem era assustadora, né? 600 homens perderam suas mulheres e seus filhos. Que embalagem pior você quer do que essa? Né? Mas era uma oportunidade. Parecia que não era uma oportunidade, mas era uma oportunidade de Deus. Então não se deixe levar pela oportunidade. Abra, porque dentro Deus tem um presente para a tua vida. A gente precisa ter essa percepção quando os dias maus se apresentarem diante de nós. Eu estou me lembrando aqui do capítulo 4 de Marcos, quando o mar fica revolto ali, e no final de tudo os discípulos falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então naquele dia foi uma oportunidade para que eles conhecessem um outro ângulo da vida de Jesus, não só aquele que comia pão com eles, não só aquele que nasceu do ventre de Maria, não só aquele que tinha um bom discurso, tinha uma grande eloquência. Não, eles conheceram naquele momento, tiveram a oportunidade naquele momento de conhecer o Criador, aquele que abriu a sua boca e criou todas as coisas. Porque o livro de João capítulo 1 diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero, para encerrar essa ministração, falar sobre algumas qualidades de Davi e que são necessárias também na vida de um líder. Davi era um homem de fé. Essa é a primeira qualidade, e isso não pode faltar na vida do líder: fé. Eu estou me lembrando aqui que, uma certa ocasião, roubaram a nossa igreja e levaram todo o som da nossa igreja. E foi uma dor muito grande e uma preocupação também, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar um outro som. E um amado irmão foi na minha casa, me chamou, nós viemos para a igreja, e eu abri a minha Bíblia, acredito que direcionado por Deus, que eu não sabia exatamente o que fazer, e é sempre assim. Sempre que a gente se depara, é confrontado por um conflito, a gente não tem uma resposta imediata. Então é por isso que não devemos ser precipitados, E começamos a escola dominical, era um domingo, eu abri a minha Bíblia, e Deus me fez abrir a minha Bíblia no capítulo 8, verso 28 de Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que autoridade que Deus tem na sua palavra, Todas as coisas cooperam. Então, em tudo, Deus tem um propósito. Na segunda-feira, nós fomos até Caxias procurar um som, E chegando lá, não tínhamos dinheiro, e chegamos lá, eu, um amado aqui da nossa igreja, chegamos lá e passamos por uma loja, e lá de dentro da loja, uma voz de homem falou: a paz do Senhor, varão. Eu falei: não conheço ninguém aqui. Voltei, e era um amado irmão que eu nunca tinha visto, e entramos, explicamos a situação a ele, que não tínhamos condições financeiras de comprar um som, e ele falou: esse é o teu problema? Acabou, vamos ver. Aí, sem dinheiro, sem documento, sem comprovante de renda, nós trouxemos um som bem melhor, porque naquele dia Deus também estava me ensinando a viver pela fé. Esses dias eu fui levar minha filha ao trabalho de madrugada, e passando por um elevado, eu vi lá do outro lado, a quase uns 500 metros, o prédio do antigo Jornal do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. E eu tive uma experiência tremenda ali dentro daquele prédio,
onde na época tinha a rádio 105. Eu fui lá procurar um rapaz lá que me falou que iria me ajudar na minha ordenação, e fui lá. Eu não andava de elevador na época, subi 7 andares de elevador, e eu cheguei lá, o rapaz me fez esperar horas, me botou sentado e tal. Eu não culpo o rapaz, porque entendi que aquilo era um propósito de Deus, para me ensinar a ser um homem de fé. E é claro que a nossa fé ela tem que estar em crescimento constante, porque cada situação tem um grau de desafio. Então nossa fé tem que estar em crescimento constante, né? E o rapaz me fez esperar, e por fim a secretária me deu um cartãozinho dele, e eu entendi que ela estava me mandando embora. Eu vim embora. Quando eu botei o pé no primeiro degrau para descer 7 andares de novo, eu havia subido 7 andares, ia descer 7 andares, que eu morria de medo de elevador, e Jesus me curou disso. Quando eu botei o pé no primeiro degrau, Deus falou comigo: você tem que depender de mim. E isso foi inesquecível, há mais de 24 anos atrás. Isso eu nunca vou esquecer, porque Deus, Ele fala e Ele abençoa, né? Ele fala e ele vai te ensinando a confiar nele, amém? Então Davi era um homem de fé. Veja aqui no versículo 7 do capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, versos 7 ao 9. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Então, assim como Deus falou com Davi, ele libertou realmente todos e tudo. Verso 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Pesor, onde pararam os que ficaram atrás. Homem de fé. Deus deu a direção, ele não mediu esforços. Deus deu a direção, ele não duvidou. Deus deu a direção, ele não murmurou. Deus deu a direção, ele imediatamente colocou em prática aquela direção que recebera. Porque se a gente receber uma direção de Deus e não colocar essa direção em prática, mesmo essa direção sendo uma direção desafiadora, a nossa fé não cresce. A gente não experimenta as maravilhas que Deus colocou nesse princípio tão tremendo que é a fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. E uma coisa que a gente pode obter quando a gente tem fé, a gente não perde a esperança. Sempre que nós formos pessoas de fé, e o líder precisa ser pessoa de fé, ele não perde a esperança, ele não perde o equilíbrio, ele não perde a liderança da equipe, ele não perde, Davi não perdeu também a sua família, né? Porque quando nós somos homens de fé, a gente passa a enxergar as coisas e raciocinar de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso que é fundamental o líder ser um homem de fé. As pessoas estão procurando no líder fé. E uma das coisas que vai estabelecer um padrão de influência na vida do líder é fé. Se o líder não tem fé, esse padrão de influência, de confiabilidade, não vai crescer ou não vai surgir. Porque as pessoas esperam em nós encontrar elementos transcendentais que sinalizem que nós temos uma relação com Deus. E a fé é um desses elementos transcendentais que vai estabelecer, que vai revelar que verdadeiramente nós temos uma relação próxima de Deus, né? Que temos confiança em Deus, que trabalhamos para Deus, que servimos ao Senhor. Amém? Uma segunda qualidade que eu vejo aqui na vida de Davi, no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, é que ele era um intercessor. O líder tem que ser intercessor, né? Então, na condição de intercessor, nós somos, como líder, a figura do protetor. O intercessor, ele protege, ainda que seja de forma sacrificial. Eu vejo Jesus como intercessor ali no capítulo 8 de João, do verso 1 ao 11. Eu gosto muito desse texto, porque eu aprendo como pastorear ali.
eu aprendo como liderar, eu aprendo como ter equilíbrio, eu aprendo sobre autoridade espiritual, eu aprendo como tratar os meus adversários de forma correta. Porque Jesus, naquele ato ali, ele medicou a consciência de todos, inclusive das pessoas que queriam apedrejá-lo. Então essa é a função do líder. Ele não pode lutar contra carne e sangue, principalmente o líder não pode fazer uso disso. Ele não pode lutar contra carne e sangue, né? Então o intercessor é a figura do protetor. O intercessor ele é a figura do preservador de valores. É um outro ponto que eu gostaria de falar contigo. Então, quando Davi se propõe a ser um intercessor, ele estava preservando valores, o valor da família, o valor da unidade, o valor da paz, o valor da fé, o valor da iniciativa, o valor da ousadia. Ele estava preservando valores, eles tiveram que ser ousados. Eles tiveram que confiar, eles tiveram que ter esperança, senão eles não conseguiriam nada. Então, o intercessor ele é a figura do protetor, ele é a figura do preservador e ele é a figura do criador de oportunidades. Você sabia que o intercessor é isso? Quando eu intercedo dentro de uma situação impossível, eu estou, na realidade, sendo usado por Deus para ser criador de oportunidades. E quantas oportunidades surgiram ali? Eles tiveram a oportunidade de rever as famílias, eles tiveram a oportunidade de receber um despojo, eles tiveram a oportunidade de ver Davi em ação, agindo com justiça, com aqueles 200 que ficaram retardatariamente. Então, é a figura do criador de oportunidade. Todo intercessor, ele é a figura do criador de oportunidade. E como é importante o líder criar oportunidade dentro de situações adversas. Porque dentro de uma situação adversa, se nós formos olhar com olhos naturais, a gente não consegue ver oportunidade para nada. E eu estou me lembrando aqui da morte de Lázaro, né? A situação era adversa e Jesus chega e eles continuam não vendo oportunidade de solução. Para uma solução, para aquele momento. E Jesus manda tirar a pedra. Porque o intercessor, ele é a figura do criador de oportunidade. Então foi isso que Davi fez, né? Quando ele chega perto daquele egípcio, ele cria uma oportunidade a partir daquele homem doente, a partir daquele homem ferido, a partir daquele homem rejeitado, um homem com um grau, né, de baixa estima, de motivação lá embaixo. Mas mesmo assim, Davi cria uma oportunidade através daquele homem. Bendito seja o nome do Senhor. Ele cria uma oportunidade de vida para aquele homem e cria uma oportunidade de resgate das vidas que haviam sido levadas cativas por aquele exército maligno dos amalequitas, né? Então, Davi era um intercessor. Intercessor, muita gente pensa que é só a gente orar por uma pessoa. Na realidade, a palavra intercessor é se colocar à frente. É se colocar entre o opressor e a pessoa que está oprimida. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus se colocou entre a mulher adúltera e aqueles que a iriam apedrejar, né? E lança uma palavra de autoridade dizendo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todas as consciências ali foram atingidas. E a Bíblia diz que começaram a sair a partir dos mais velhos. Porque o intercessor, ele fica entre o agressor e o agredido. É um negócio difícil, mas é possível se nós estivermos cheios da glória de Deus, da autoridade de Deus na nossa vida. E o líder, ele tem que buscar a Deus, porque hora após outra esse cenário vai se apresentar diante da sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te condicione para que você possa alcançar esse benefício. Em terceiro lugar, a terceira qualidade que eu vejo na vida de Davi é que ele era justo. Como eu estava falando, a bagagem não foi roubada, aqueles homens que estavam cansados, mas não estavam inúteis, como eu falei anteriormente. Davi reconhece isso. A pessoa tem seu limite. Não dá para eu fazer. Quantas foram as vezes que aconteceu aqui? Ô bispo, pastor, não aguento mais trabalhar, o sol está muito quente. Eu vou para casa, eu vou fazer o quê? A pessoa tem que descansar. Até mesmo dentro do ambiente empresarial, as pessoas reconhecem que o rendimento de um funcionário cai quando o funcionário está cansado. Então ele precisa de folga, ele precisa de férias, né, para repor as suas energias físicas,
psíquicas e emocionais. É necessário, o ser humano tem uma estrutura que precisa de reposição. Então, o líder, ele precisa ser justo com quem está cansado. Porque uma pessoa cansada não produz. Ele estaria sendo injusto se ele colocasse aqueles homens no campo de batalha, levaria aqueles homens exatamente para os braços da morte. Mas Davi foi justo. Louvado seja o nome de Jesus. E por conta de Davi tomar aquela posição, estabeleceu-se no meio daquele grupo, daquela equipe, que a partir daquele dia eles seriam assim, que não trilhariam, o caminho de Belial, que trilhariam o caminho de Deus, um caminho justo. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao nome de Jesus. O líder tem que ser justo. Amém? Ele é o ponto de equilíbrio, ele tem que ser justo. Uma outra coisa que a gente aprende com Davi, uma outra qualidade, é que Davi era recompensador. Ele sabia recompensar as pessoas, ele amava, ele tinha isso na sua índole, ele gostava de recompensar as pessoas. A gente vê isso no capítulo 9, verso 1 ao 13, do segundo livro de Samuel. Ele recompensa Mefibosete por tudo aquilo que Jonatas fizera a ele. Haveria porventura alguém da casa de Saul que eu possa usar de benevolência? Está lá em Lodebar, mandaram buscar Mefibosete, aleijado, coxo, destruído, falido, e mesmo assim Davi não perdeu essa sua qualidade, que é ser uma pessoa recompensadora. O líder tem que ser recompensador. Eu às vezes, desculpa aqui a má comparação, eu fico vendo esses treinadores de animais, sempre dá uma recompensa. Está ali treinando um golfinho, aí joga uma sardinha, quando o golfinho atende aquele comando que o seu treinador está dando. O cachorro também, acho muito bonitinho isso. Então, qualquer ser precisa de recompensa. Por exemplo, as árvores precisam da recompensa da chuva, precisa da recompensa do sol, para que ela possa ser saudável. Então, toda a criação tem essa sensibilidade. É necessário que a gente pense nisso. Em se tratando de líder, nós temos que ser pessoas recompensadoras. E às vezes com um abraço, uma palavra, um incentivo, até mesmo uma admoestação, ela pode ser uma recompensa. Chamar a atenção de uma pessoa não significa que o líder não ama. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. E um líder responsável, claro, ele vai agir dessa forma, sempre baseado na justiça de Deus, sempre amparado pela palavra de Deus e sempre com um coração desejoso de trazer soluções saudáveis para a vida do seu liderado. Amém? Então, Davi era recompensador. Algumas coisas que a recompensa produz. A recompensa motiva, a recompensa valoriza e a recompensa fideliza. Sempre que uma pessoa foi recompensada, não bajulada, eu estou falando aqui de uma ordem justa das coisas, Sempre que uma pessoa foi recompensada, haverá um clima de fidelidade, Então, louvado seja o nome de Jesus. Aquele homem foi recompensado, o egípcio foi recompensado por conta de dar a direção correta a Davi, E ele fidelizou o seu coração, o coração de Davi, levando Davi até onde realmente aqueles soldados, aquele exército estrangeiro estava, e Davi pôde fazer uso da sua habilidade militar. Uma pessoa que também fez muito uso disso na Bíblia é Boaz. Boaz era recompensador. Ele sabia de tudo, ele soube de tudo aquilo que Ruth fizera à sua sogra, e por conta disso ele se tornou recompensador de Ruth, dando alimento, dando dignidade, dando sociabilidade, porque Ruth chegou ali como uma estrangeira, dando o seu nome, digamos assim, usando uma linguagem contemporânea, dando o seu nome, se tornou marido daquela mulher, ela se tornou pai do seu filho. Uma série de coisas aconteceram porque Boaz tinha essa veia recompensadora em si mesmo. E como isso é importante na vida de um líder, O líder tem que ser recompensador, não bajulador. O líder tem que ser justo. Quero repetir para você que às vezes uma recompensa é uma admoestação.
você vai fazer uma pessoa. Por quê? Quando eu admoesto de forma justa, eu estou, na realidade, protegendo a pessoa. Eu estou pensando no bem daquela pessoa, estou protegendo o futuro daquela pessoa, eu estou protegendo ela de impulsos impensados, enfim, uma série de coisas que podem acontecer quando eu me torno, quando o líder se torna, quando eu me torno uma pessoa recompensadora. Em quinto lugar, uma quinta qualidade de Davi, ele sabia resolver conflitos. O líder tem que saber resolver conflitos. E como? Né? O que é preciso para se resolver conflitos? Em primeiro lugar, argumentação. O líder, para resolver conflitos, ele tem que ter uma boa argumentação. Porque o argumento do conflito não dá para fazer. O argumento do conflito isso aí não vai dar certo. O argumento do conflito acabou. Esse é o argumento do conflito. Então, o líder, para que ele entenda, para que ele resolva um conflito, ele tem que ter um bom argumento. Amém? Eu volto a me reportar aqui a Jesus, no capítulo 8 de João, do verso 1 ao 11. Ele teve uma boa argumentação. Fica quieto, quando tinha que ficar quieto. Essa é uma grande argumentação. Muitas vezes as pessoas pensam que o silêncio não é uma boa linguagem. Usado a seu tempo, é uma linguagem excelente. Ele fica quieto. E insistiram com ele, por insistirem com ele, ele se ergue e fala: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então esse argumento fez com que aqueles homens fizessem uma reflexão, largassem aquelas pedras, fossem para as suas casas, e ele entrou com a segunda parte da sua argumentação: mulher, ninguém te condenou? E a mulher falou: ninguém, Senhor. E ele prossegue: nem eu tampouco, vai para a tua casa, vai. Não peques mais, né? Fala para aquela mulher não pecar mais. Ele levou aquela mulher a entender que fora o pecado que colocara aquela mulher naquela situação tão conflitante e vergonhosa, né? Então ele sabia resolver conflitos. Então, o que é preciso para se resolver conflitos? Em primeiro lugar, a argumentação, né? O capítulo 30, verso 23 do primeiro livro de Samuel diz: porém Davi disse, ele começa a argumentar: não fareis assim, irmãos meus. Olha, ele podia falar assim: vocês não vão fazer isso, bando de idiota, bando de safado, injusto. Eles ficaram aqui com a bagagem. Não, ele teve uma argumentação justa, correta e equilibrada. Porque muitas vezes, no afã de solucionar uma questão, o líder acaba piorando, acaba botando mais fogo na lenha, né? Então, é um cuidado que nós devemos tomar, meus irmãos, né? Então, o que é preciso para se resolver conflito? A argumentação. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor. Aí ele chama de irmãos, ele inclui o Senhor, ele expressa a sua dependência de Deus, ele aponta para aqueles soldados que tudo aquilo ali aconteceu porque houve uma ação sobrenatural de Deus naquele momento. Então isso é um argumento que não tem como revogar. Que nos guardou e nos entregou a tropa que contra nós vinham nas nossas mãos. Olha que argumento tremendo. E aquele conflito foi resolvido também porque houve argumentação. E uma outra coisa que é necessário para se resolver um conflito é direção. Não se resolve um conflito sem direção. Olha o que diz o verso 15 e 16 do primeiro livro de Samuel 30. 1 Samuel 30, verso 15 e 16. Verso 15 diz: disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? Disse-lhe, porque por Deus jura-me que não me matarás. É o egípcio falando, né? Nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Enquanto um lado o exército de Davi chorava, sofria, lá do outro lado o inimigo estava sorrindo. A vida é assim, né? Alguns choram, outros sorriem. Mas houve uma direção. Se eu quero resolver conflito, eu tenho que ter argumentação, eu tenho que ter direção e eu tenho que ter propósito. Olha só, argumentação, direção e propósito.
O capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, verso 17 e 18, mostra o propósito. Verso 17: e feriu-os Davi, era parte do propósito, né? Desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. A luta foi intensa. Nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim, olha o ponto alto do propósito. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. Todos foram salvos. Então, para se resolver um conflito, argumentação, direção, propósito. É assim que você vai resolver os conflitos que se levantarem dentro da equipe que você estiver treinando ou coordenando. E com essa quinta qualidade de Davi, eu quero encerrar essa ministração. Sabia resolver conflitos. E quero não te desencorajar, né? Mas conflitos sempre acontecerão. E eles são bons porque eles vão dando a oportunidade para nós amadurecermos e para nós conhecermos mais a Deus e para levarmos muitos a reconhecerem o nosso chamado e a reconhecerem, acima de tudo, Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde, te dê a paz e que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre tua vida, sobre tua casa. Tenha paz, cuide-se.